Por isso que você vai ver, na casa das mulheres burguesas e capitalistas, sempre uma empregada doméstica. E tá sendo super explorada. E a maioria das empregadas domésticas no país, inclusive, são mulheres negras. Por isso que enquanto as mulheres capitalistas podem andar de carro, etc, etc, a mulher da classe trabalhadora que trabalha na empresa dessa mulher capitalista tá dentro do metrô por 1, 2, 3 horas. Bom, Mandy, a gente tem percebido cada vez mais na nossa sociedade mulheres que querem trabalhar, mulheres que querem ter a sua própria empresa, gerar a sua própria renda através do empreendedorismo. Nós temos diversas iniciativas, inclusive na iniciativa privada, para promover isso, inclusive para a formação de mulheres nesse sentido, para que elas possam empreender, gerar a sua renda, ter a sua vida independente e de forma que isso não seja incompatível com também ter uma família, também exercer o papel de ser mãe, estar dentro de casa e tudo mais. Só que você defende uma revolução, né? Você defende a revolução do proletariado, a revolução socialista. Como é que você enxerga estas lideranças femininas que promovem medidas em prol do empreendedorismo, em prol das mulheres que querem ser grandes mulheres capitalistas e exemplos não só aqui no Brasil, como no mundo? Pra deixar a pergunta bem objetiva, vou ficar só nesse minuto. Então tá, pode ir, Mandy. Tá bem. Não, eu acho que esse é um tema fundamental que está relacionado com o debate do emprego, certo? E da dificuldade que é hoje o acesso a um emprego digno, que tenha um salário digno também, para as pessoas poderem ter uma vida digna. E diante desse cenário, dessa dificuldade que está se aprofundando com a crise capitalista, de fato as pessoas recorrem a uma série de métodos e jeitos de sobreviver. Gente, o que mais tem é gente fazendo bico, vendendo bolo de pote, achando formas para poder se sustentar e sobreviver e ter grana. Inclusive mesmo aquelas pessoas que já têm emprego, que fazem isso no turno que não tem, fazem isso conciliando com a faculdade nos períodos do noturno. Nós sabemos que essa é a realidade da vida da classe trabalhadora. Então, eu queria deixar antes aqui explicado que quando eu falo contra o empreendedorismo, eu não tô falando contra as pessoas poderem desenvolver atividades que levem ao benefício econômico delas. Porque eu acho que isso é uma necessidade. O que eu tô querendo dizer aqui, desmascarar e desmistificar, é um mito criado pelo capitalismo e endossado por todos aqueles coaches que defendem o empreendedorismo com uma visão de mundo e tal, que é o mito de que se o sujeito não tem emprego, a culpa é dele. A culpa é que ele não empreendeu. A culpa é que ele não foi criativo o suficiente. A culpa é que ele não investiu no ramo certo. E dessa forma, desresponsabiliza, primeiro, o Estado e, em segundo lugar, o próprio modo de produção. Porque se as pessoas não estão encontrando emprego, se a classe trabalhadora está com dificuldade de sobreviver, isso é um problema social. E a gente deveria se perguntar, por que as pessoas não estão conseguindo? Por que o sistema não é capaz de ofertar as condições de sobrevivência para as pessoas dentro desse próprio sistema? Vejam, aí a gente começa a perceber que é um sistema que funciona em bases irracionais. Então, eu não tenho problema nenhum com mulheres guerreiras, que inclusive são a maior parte desse país, mulheres mães solo, que dão conta e fazem o que for para levantar sua casa, cuidar dos filhos. E é isso. E se buscam como alternativa para esse problema o empreendedorismo e programas de empreendedorismo, eu acho justo. Agora, se tiveram que fazer isso, foi porque o governo não criou empregos. Foi porque o Estado não é capaz de incluir essas pessoas no mercado de trabalho. Foi porque a educação, inclusive, está cada vez menos servindo para que as pessoas possam se capacitar e encontrar empregos melhores. E nós que somos jovens universitários sabemos disso. Hoje, um diploma universitário não garante necessariamente que você vá ter uma vida melhor. Esse é um paradigma distinto que nossa geração, tem que enfrentar. Então, olha, se tem alguém aqui que defende a melhoria do emprego das mulheres, eu acho que somos nós, que defendem o fim da escala 6x1,
que defendem que a mulher não tenha que ser submetida à dupla e à tripla jornada, como a maior parte das mães e das mulheres brasileiras fazem, coisa que eu nunca vejo saindo da boca do Holliday. E sobre as lideranças femininas e a União Soviética, né? Quando você não sabe o que dizer, você fala, e a União Soviética? Só sabe trazer isso pro debate. Na União Soviética tinham lideranças femininas, não só no tema do emprego, mas em todas as áreas sociais. Coisa que nós não vemos sendo promovida hoje por nenhum empresário, nenhum grande benfeitor. Porque, novamente, você colocar as pessoas numa posição de questionamento, numa posição de status social, ameaça o próprio status quo. Então, eu reivindico que na União Soviética, inclusive, eram feitos cartazes, eu já mostrei isso num outro debate lá no Inteligência, que dizia que a mulher saia da cozinha e saia da casa e que vá governar o país. Para mim, esse é o espírito de liderança feminina que nós precisamos construir no nosso país. Bom, vamos lá. Sua réplica, Holliday, pode ir. Bom, você percebe claramente a incoerência, né? Não faz muito tempo nós estávamos discutindo sobre educação. E aí, ela afirmou o seguinte: o novo ensino médio é um horror porque ele promove o empreendedorismo. Os estudantes estão sendo doutrinados porque eles estão sendo direcionados para trabalhar em empresas, estão sendo doutrinados com a ideia de ter que empreender. Entre esses estudantes não existem ali mulheres? Não existem ali adolescentes que estão aprendendo sobre o capitalismo, sobre o empreendedorismo, se dedicando a já conseguir o seu primeiro emprego, a aprender como se monta uma empresa, como se administra uma empresa? Bom, ou a Amande, do começo do debate, está defendendo que realmente acredita contra o empreendedorismo, ou a Amande de agora está defendendo que acredita. As duas não podem defender a mesma coisa, simplesmente é impossível. E aí vem um ponto central do que eu queria trazer. É porque essas feministas, elas não defendem as mulheres de verdade. Defendem por uma questão de discurso, para tentar mostrar que a mulher é oprimida e tal, não sei o quê. Mas se é uma mulher de personalidade que consegue criar uma grande empresa, por exemplo, uma mulher bilionária que se transforma em um exemplo a ser seguido por outras mulheres e que constrói o seu próprio caminho, aí não, ela não é exemplo. Se ela é uma mulher que segue pelo caminho da política, mas não pelo caminho da esquerda, um caminho conservador, o caminho de defesa da família, o caminho de defesa do capitalismo, do liberalismo econômico, não, aí não serve. Porque, por exemplo, Margaret Thatcher nunca é citada por elas. E governou a Inglaterra por mais de década. É uma figura histórica independentemente da visão que se tenha sobre o governo dela. E foi uma das maiores defensoras do capitalismo como uma forma de se superar as dificuldades da sociedade inglesa. Só que não interessa ao discurso feminista atual. Não interessa ao discurso da revolução do proletariado. E aí, quando ela é confrontada, não, mas peraí. Mas e a mulher que quer montar o seu próprio negócio? E a mulher que quer investir? E a mulher que tem o desejo de ser capitalista mesmo? Virar milionária, bilionária, ter uma empresa gigante? Peraí, veja bem, como é que é? É um discurso absolutamente hipócrita. Assim como o movimento negro não se importa com os negros, assim como o movimento LGBT não se importa com os LGBTs, o movimento feminista não se importa com as mulheres. Só se importa com o seu discurso de divisão, de ódio de nós contra eles. Bom, vamos lá. Pode ir, Mande. Gente, veja, quando eu falo de empreendedorismo, não tô condenando que as pessoas busquem meios para se virar. Empreendedorismo para mim é igual a trabalho precário. Empreendedorismo para mim é igual a Estado e governos se desresponsabilizando e jogando a culpa da falta de emprego na gente. Todos esses discursos ideológicos, Pink Money, favela venceu, empreendedorismo, etc. Tudo isso serve e existe para mascarar que eles estão jogando o fracasso pra gente. Eles estão jogando o fracasso em cima de nós. Se você não foi bom o suficiente, se você não encontrou a ideia iluminada, se você não foi capaz de captar recursos para começar o seu negócio, a culpa da falta de emprego é sua.
E não da escola que está caindo aos pedaços. E não promove capacitação profissional. E com o novo ensino médio, inclusive, vai ficar pior. Porque transforma o estudante pobre trabalhador num explorado já desde dentro da escola. Porque é isso, vai ser estágio não remunerado. A carga horária dos alunos vai ser contemplada com estágio não remunerado. Vai ser um trabalhador explorado desde dentro da escola. Não se resolve dessa maneira. Agora, eu queria dizer o seguinte. Você citou as mulheres capitalistas. Eu acho que as mulheres capitalistas, elas ocupam uma posição contraditória na sociedade. Porque elas seguem sendo oprimidas. Elas seguem sentindo o machismo. E, de fato, eu imagino que para uma mulher capitalista chegar numa posição de poder foi mais difícil do que um Jorge Paulo Lemann da vida, por exemplo. A questão é que para ela chegar lá, ela teve que pisar em cima de várias mulheres trabalhadoras. Essa é a verdade. E essa é a contradição dela. Por isso que você vai ver, na casa das mulheres burguesas e capitalistas, sempre uma empregada doméstica. E tá sendo super explorada. E a maioria das empregadas domésticas no país, inclusive, são mulheres negras. Por isso que enquanto as mulheres capitalistas podem andar de carro, etc, etc, a mulher da classe trabalhadora que trabalha na empresa dessa mulher capitalista tá dentro do metrô por 1, 2, 3 horas sofrendo assédio. Tá passando por uma série de coisas no seu percurso na cidade, no trajeto da casa para o trabalho, uma série de situações machistas. É por isso que, inclusive, também não existe salário igual para trabalho igual. Embora isso seja um direito, em teoria, garantido na Constituição, não é o que ocorre na prática. O ranking dos salários em primeiro lugar, o salário mais alto é do homem branco, em segundo lugar, da mulher branca, em terceiro lugar, do homem negro, e em quarto lugar, da mulher negra. Isso não é por acaso que as mulheres ganhem menos. Tem a ver justamente com o fato de que mulheres são vistas como inferiores. E eu te pergunto, mulheres capitalistas, por si só, são capazes de lutar contra isso ou corroboram justamente esse sistema de opressão e de exploração responsável por criar uma série de mazelas, dentre elas a própria desigualdade salarial? Porque o capitalismo se beneficia disso, gente. O capitalismo se beneficia. Quando o capitalismo cria a opressão, o machismo, por exemplo, e joga mulheres contra homens, ele se beneficia. Porque significa que a gente está mais fraco diante da necessidade da gente se unificar para lutar contra ele. Ele se beneficia, inclusive, economicamente. Quando é isso? Reduzir o patamar do salário de uma mulher significa que você pode reduzir o patamar do salário geral. Então, também beneficia o capitalismo. E a mulher capitalista está na posição de endossar tudo isso. Então, veja, o meu problema não é pessoal. Meu problema, inclusive, não é nem moral. Sei lá, entendeu? Pode ter várias mulheres aí, legais. O problema não é esse. O problema é o papel que cumpre na sociedade. Cumpre o papel de fazer essa engrenagem seguir girando. E fazer a engrenagem seguir girando significa, inclusive, reproduzir a própria opressão machista. Vamos lá, gente. Podemos, então, ir para a última rodada de perguntas? Vamos lá? Então, vamos, Holiday. Mais um acho que é a dela, Mandy. Sou eu. Comece agora. Vamos lá. Não, eu pensei, são vários temas que daria pra gente debater sobre essa temática, mas eu pensei em um que junta alguns dos temas que a gente debateu ao longo de hoje. Durante a ditadura militar, foi comprovado que se implementou uma política de esterilização em massa de mulheres indígenas, mulheres negras e mulheres pobres, através de uma ONG, uma espécie de ONG chamada BENFAM, que é pelo bem-estar da família. Foi uma das primeiras empresas de planejamento familiar. O IBGE, na época, nos anos 80, fez um levantamento sobre os métodos contraceptivos utilizados no país e percebeu que 71% de todas as mulheres da sociedade eram casadas e destas, 44% eram todas estéreis, porque tinham passado por métodos, cirurgias que esterilizaram essas mulheres. E a maior incidência desse percentual de esterilização foi no Maranhão, que na época era o estado mais negro do nosso país. Agora, a ditadura militar tinha relação com este programa, esta ONG chamada BENFAM. Porque a ditadura militar
implementou este programa de controle familiar e, inclusive, ofereceu incentivos para que fosse implementado nos municípios e a nível federal. Isso é comprovado. Eu quero saber de você, Holiday. Eu acho engraçado que você condena a ditadura, mas eu nunca vi você falar sobre esse aspecto da ditadura, que condenou, em especial, as mulheres pobres, negras, indígenas e trabalhadoras a uma situação de esterilidade. Vamos lá. Holiday, pode ir, 5 minutos. Eu acho realmente inacreditável que uma feminista abortista tenha coragem de falar aqui de um programa, um suposto programa de esterilização de pobres. Vocês defendem abertamente matar crianças pobres. Quando vocês defendem um aborto, é disso que nós estamos falando. Vocês dizem, a mulher tem o direito de abortar, porque se ela não tiver condições... Epa! De quem nós estamos falando aqui? Quem é a mulher que vocês querem que aborte? A que tá na periferia. A que tem filhos negros. Não, esta mulher, ela tem que ter acesso ao aborto. Ela tem que ter consciência do aborto. Ela tem que ter, muitas vezes, o incentivo ao aborto, porque ela não vai ter condições de criar aquela criança. Ela não vai ter condições de dar um futuro melhor para ela. É isso que vocês defendem. E não é durante o regime militar, não. É hoje. É agora, no dia de hoje. É no Brasil, é nos Estados Unidos, é na Europa, é em toda a América do Sul. Vocês defendem matar crianças pobres. E as consequências para a mulher depois do aborto? Ah, que se dane. Aí o feminismo não se importa. Nós estamos falando aqui, ó, de 34% das mulheres, isso dados de 2013, que após praticarem o aborto entram em depressão. 44% entram em quadro de ansiedade. 18% com sintomas de estresse pós-traumático. Mas não, o aborto é a melhor solução para que nós resolvamos o problema das mulheres no Brasil. Pelo amor de Deus, você tentar falar aqui de esterilização chega a ser uma ofensa à inteligência de quem está nos assistindo.